com esta prece, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje, um voto de muita paz para todos que se encontram em aflição. Bom, antes de mais nada, eu quero falar para vocês o seguinte. Tem aqui o Evangelho, mais cedo, 7 horas, 7 e pouco. Aí vocês descem, tudo direitinho, pode ir lá na lanchonete. Agora, evitem ficar falando, né? Porque enquanto está comendo, você tem que se preocupar em comer, não comer e falar, né? Porque qualquer barulho aqui atrapalha a vibração. Porque nós trabalhamos com obsessão. E a obsessão que ninguém aqui na Bahia quer trabalhar. O pessoal acha que passa e resolve. Ajuda, mas não resolve. O processo obsessivo tem que ser tratado de uma forma toda especial. E aí vocês ficam num vozerio aí embaixo, tititi, isso prejudica. Há pessoas que não querem nem subir para a palestra, quando o tratamento começa a partir do momento que vocês sentam aí. Claro que tem que ir à cantina, tudo bem, a pessoa chega com fome, vem do trabalho, tudo, mas evitem conversar, porque depois eu que sinto aí a barra, né, como se diz. Porque lidar com obsessão não é brincadeira. Porque a gente interfere de qualquer sorte na trama existencial de vocês. Os obsessores me adoram, entendeu? Para não dizer o contrário. Chega a pessoa aqui com problemas obsessionais, obsessivos, e eles têm um ódio de mim tremendo. Eles não gostam de mim. E aí eu tenho que ter minhas defesas. E vocês devem me ajudar nesse sentido. Porque o que eles querem é tumultuar. Eles querem isso, criar problemas. E vocês podem resolver, pelo menos em parte, essa questão no que diz respeito a permanecer em silêncio. E aqui, enquanto não começa a palestra, ficam em oração, ajuda o tratamento. Aí fica resultado. Os espíritos querem ajudar e não conseguem, porque vocês ficam refratários ao tratamento. O tratamento não é aí só, não é aqui. Aliás, é quando entra aqui na casa. Então vocês se ajudem e nos ajudem também. Procurem ficar em silêncio. Tragam um livro, Evangelho, abram, leiam. Isso ajuda substancialmente o trabalho dos espíritos, tá certo? Bom, no dia 28 tem aqui um show acústico com Carlinho Cor das Águas. Vai ser dia 28 de outubro, na quinta-feira, horário 20 horas. Então, dia 28, quinta-feira, às 20 horas, é quinta-feira, né? 28. Valor R$5 o ingresso. Ele vai ser acompanhado por pessoal do Grupo Garagem, né? Ivan Bastos, pessoal bem conhecido aqui em Salvador, todos profissionais, e eles vão fazer em benefício da nossa creche. Então vocês venham, vai ser um show muito bom. Carlinhos Cruz das Águas tem uma voz muito bonita, e vocês vão ter a oportunidade de assistir ao show e ao mesmo tempo ajudar a creche. Porque a gente só pode abrir a creche com equipamentos. A gente não pode fazer uma coisa improvisada.
E hoje tudo custa, né, dinheiro, mas tudo sempre custou muito, muito caro. E aí estão tendo a oportunidade, vão ter a oportunidade de nos ajudar a pôr a creche em funcionamento. Que não vai ser fácil, mas não vai ser mesmo. Então vocês estão aí para ajudar essas crianças que nós vamos abrigar aqui durante o dia. Então quem está aí vendendo isso aqui, quem está com isso? Maria José. Então vocês estão aí. Bom, aqui também tem as fitas, tem o Clube da Fita. Esse aqui é Espiritismo e Política. E esse aqui é Espiritismo, Ciência ou Religião. É muito interessante. O dia lá na rádio, na Taparica FM, vocês sabem, tem um programa lá de 8h30 às 9h, segunda, quarta e sexta. O pessoal estava falando sobre qual seria a minha religião. Eu disse, bom, na verdade eu não tenho religião, né? Eu não admito o Espiritismo como religião, mas como ciência, como filosofia e consequências éticas. É assim que eu concebo a doutrina espírita, porque para mim, particularmente, chega de religião. Não deu certo em 2000 anos, não vai dar mais. Então é uma coisa que faz parte do segmento, ele faz parte dos segmentos sociais, né? Religião, lazer, trabalho e tal. E eu não encaro sobre esse prisma porque eu tenho a convicção da imortalidade e da reencarnação. E as religiões não admitem nem imortalidade, segundo revelaram as pesquisas, até nos arraiais espíritas e fora deles, e também as religiões não admitem a reencarnação. E aí é que está a dificuldade de as pessoas se posicionarem diante dos problemas da vida. Porque os problemas da vida não são tão fáceis de serem resolvidos, um passe de mágica, né? Com orações, com práticas litúrgicas. Os problemas da vida são gerados por nós mesmos e nós temos que resolvê-los de uma forma ou de outra. E quando estamos no uso e fruto dessa resolução, nós sofremos. Aí vem a dor, vem o desespero, vem o sofrimento. Às vezes aqui, os espíritos nos pedem para batermos em certas teclas, porque a base da obsessão é justamente a nossa conduta moral. A obsessão vem também daí. As nossas posturas dentro da sociedade como um todo, a família, no trabalho, né, no trânsito, no templo. Então é isso que vai determinar, todo esse processo que vai determinar o nosso sofrimento, a nossa dor. E momentos também de alegria, de satisfação, não tenha dúvida. Mas muito mais nós sofremos em função, não do que Deus dispõe, mas do que nós fazemos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que prega a lei de causa e efeito. Vocês já estudaram isso, né? A lei de ação e reação. Quando nós cometemos um ato, gera uma repercussão. Nós temos que responder pelas consequências que dimanaram ou dimanam dos atos praticados. Então nós não respondemos pelo ato, mas pelas suas consequências. Então quando eu comecei a estudar a doutrina e dei de cara com isso, eu que não gostava de religião, nunca fui religioso, eu fiquei entusiasmado. Eu disse, puxa, que caminho fantástico está se abrindo aí para mim. Agora é preciso que nós encaremos isso com muita responsabilidade e com coragem, porque nós, estudando a doutrina, nós verificamos que
que ela não engana ninguém. Vocês podem orar de manhã, de tarde e de noite. Não vai resolver o problema moral que vocês criaram. E eu também estou no meio. Podem ficar com os lábios até inchados de orar. Não vai resolver. Sinto muitíssimo. Porque no momento que a gente comete um ato, tem as suas consequências. O próprio ato implicitamente tem as consequências. Abriga, né, as consequências. E aí alguém tem que responder por isso. Que é muito cômodo, né? A gente faz, apronta, depois vai lá, aquele lugar, aquele templo, está salvo, aceitou Jesus, aquela história toda. E aí fica por isso mesmo. E a quem nós prejudicamos? É as nossas vítimas. Quer dizer, tudo se apaga, passa uma borracha e acabou. Não. Então, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita e me deparei com esse processo, eu tremi nas bases. Para aceitar foi um pouco difícil. Não que eu tivesse algum passado religioso, muito pelo contrário. Eu nunca segui religião nenhuma, nem meu pai nunca me obrigou, nem minha família. Eu disse, mas que coisa fantástica. Agora, é preciso que nós nos conscientizemos de que esse ato praticado gerando a repercussão, nós temos então que dosar, nós temos que controlar o nosso modus operandi e vivendi na cultura em que nós reencarnamos. Nós temos que dosar as nossas atitudes, porque quanto mais nós erramos, mais sofremos. Aí alguém pode perguntar, mas e Deus, onde é que anda nessa história? Como é que fica? Será que Ele vai resolver os problemas que nós criamos? Não. Porque Ele nos deu o livre arbítrio, não é? Nós não fazemos o que dá na nossa telha, não é verdade? Há algumas restrições, algumas limitações, né, de ordem assim, jurídica, política, social, etc. Mas, na verdade, nos nossos atos morais, que não são, né, limitados pela legislação humana, não há nenhuma coercitividade legal, os atos morais provocam, suscitam repercussões no mesmo nível. E aí, como responder? Como nós devemos reparar o mal praticado? Aí é que vem a lei de causa e efeito, que foi revelada no Ocidente pela doutrina espírita. Quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, em 1857, já na noite, foi às 20 horas, no Palais Royal, uma espécie de galeria em Paris, às 20 horas, dia 18 de abril de 1857, quando ele lança em Paris o Livro dos Espíritos, olha, foi realmente algo da maior importância para a humanidade. Não só a humanidade ocidental, mas como um todo. E quando perceberam isso, até os próprios intelectuais, que eram descrentes, principalmente os existencialistas, eles também, por sua vez, tremeram nas bases. Porque a lógica da doutrina é tão clara, é tão luminosa, que afronta o materialismo e afronta a religião. Os religiosos saíram a campo para tentar minimizar, né, a importância da doutrina espírita, tentando desmoralizar Kardec, tentando desmoralizar a própria doutrina, assim como fizeram com Jesus. E aí os intelectuais se juntaram aos religiosos, porque a doutrina espírita punha e põe por terra essas concepções existencialistas, do existencialismo ateu, que tem como corifeu, que tem como líder,
na época tinha comunismo, né? Jean-Paul Sartre, depois, claro, das postulações marxistas. Então, o próprio marxismo, que surgiu em 1848, quando ele se confrontou com a doutrina espírita, aí provocou uma frisson, como dizem os franceses. Então foi um bombardeio, fogo cruzado. De um lado, os materialistas, do outro lado, os religiosos. Os do lado de cá, os materialistas, tentando, né, arrasar com a doutrina, dizendo que aquilo ali era misticismo. E não é. Muito pelo contrário, é de uma lógica, né, meridiana, fantástica. Quando fala da lei de ação e reação, quando ela fala de livre-arbítrio, olha, põe por terra todas as concepções até então, pôs por terra, à época, até então vigentes. Materialismo de um lado, o existencialismo ateu, o marxismo, e do outro lado, as religiões. Eles se macomunaram contra a doutrina espírita. Porque quando se fala em livre-arbítrio, quer dizer, a livre manifestação da vontade do homem na sociedade, elimina qualquer tipo de protecionismo divino. Isso quer dizer que o erro que nós cometemos, Deus jamais, pelo menos revela a sua lei, Deus jamais vai interferir para dizer, olha, você errou, você está desculpado. Pronto, vamos passar uma borracha nisso? Vamos apagar isso? Não é apagar o erro, mas as suas consequências. Então é isso que a religião, grossíssimo modo, prega. Quando a doutrina espírita entra com seus critérios racionais, lógicos, eles tremeram, eles ficaram apavorados. Por quê? Que elimina a figura de Deus? Não, muito pelo contrário. É porque devolve a Deus, como a doutrina devolveu, né, a inteligência suprema que Ele é. O ser responsável que Ele é. Porque se Ele nos dotou de livre-arbítrio, se nós temos a autodeterminação, como vocês estão aqui, muitos estão aqui pelo livre-arbítrio, outros não, eles não sabem nem onde estão, mas a maioria sabe. Vocês estão aqui porque querem estar aqui, eu estou aqui porque quero estar aqui, é a minha vontade que está prevalecendo. Quem me dotou desse livre-arbítrio? Deus. Ora, se nós temos o livre-arbítrio, espiritismo é questão de raciocínio, não é nada de ficar em livrinho não, viu? Você vai botar a cuca para funcionar. E dói, viu? Porque os neurônios ficam agitados, nervosos. Tico e teco ficam... Então, se Deus me dotou de livre-arbítrio, eu quero dizer o quê? Que eu posso agir livremente na sociedade onde vivo. Agora, eu tenho que assumir as consequências do ato ou dos atos praticados. A coisa de tal maneira, o nosso livre-arbítrio é tão profundo, tão elástico, tão sem limites, que nós criamos barreiras a ele. Exemplo, as leis sociais, as leis penais. O homem sentiu necessidade de criar uma barreira à sua liberdade. É aquela história de que meu direito termina quando começa o direito de outrem. Não é isso? Então nós temos, o nosso livre-arbítrio é de tal forma que nós mesmos impusemos as barreiras à manifestação dessa liberdade. Isso quer dizer que o homem jamais
jamais vai gozar, pelo menos enquanto estiver nessa situação miserável neste planeta, de liberdade plena. Jamais vai existir a liberdade plena enquanto o homem for inferior moralmente. Porque muita gente fala em liberdade. A Revolução Francesa mesmo falou liberté, égalité, fraternité. Aquilo terminou onde? Na guilhotina. Os horrores praticados pelos franceses. O desequilíbrio foi total. Por quê? Porque as barreiras caíram. Os limites à liberdade plena caíram, desapareceram. E aí o arbítrio, a prepotência, a loucura. Então vejam, nós precisamos de limites. E não foi Deus que impôs o limite, não é Ele que impõe os limites através da religião, o pecado. Ah, vocês erraram, então vocês cometeram um pecado, então vai ter que pagar diante. Não é isso não. Deturparam tudo. Fizeram com que Deus interviesse num processo que não há necessidade. Não há necessidade dele intervir. Porque ele nos dotou de capacidade suficiente para estabelecer os nossos próprios limites. Isso quer dizer que dentro do homem, aí é uma questão ontológica, filosófica, dentro do próprio homem, na manifestação da sua liberdade, está essencialmente o limite. Entenderam aí? Isso é aristotélico. É mesmo. Dentro da liberdade está o limite. Então, onde está Deus? Justamente nesse processo, se manifestando através da nossa inteligência. E aí os limites apareceram, surgiram, com o passar do tempo e dentro de um processo de organização social, política, econômica, etc., institucional. Então nós colocamos as barreiras ali. Aí a minha liberdade vai e encontra. Quando nós exacerbamos, quando nós ultrapassamos os limites por nós mesmos, através das gerações impostos, aí nós sofremos as penalidades. A penalidade que nós instituímos através dos códigos e a penalidade ética, que está essencialmente no indivíduo e que nós podemos traduzir por remorso, arrependimento e aí por diante. Então, a religião veio e atrapalhou tudo isso. Pôs por terra o próprio trabalho de Deus. Parece um absurdo o que eu estou dizendo aqui. Mas analisem bem. No momento que dizer, olha, isso aqui é pecado. Há 200 anos era pecado. Hoje não é mais. Então aquilo não faz parte da nossa essência ontológica. Aquilo faz parte de uma visão distorcida que o homem teve de acordo com um processo chamado consuetudinário, quer dizer, baseado nos costumes, nos hábitos. Isso foi estudado até por William James, um dos pais da psicologia moderna. Então, no momento em que isso aqui deixa de ser pecado, o homem elimina, aquilo não faz parte da sua essência espiritual. Por quê? Porque quando nós estabelecemos os limites, como eu falei, que vêm embutidos na própria liberdade, na própria ação humana, esses jamais serão derrogados enquanto o homem não se moralizar. É uma questão, como diz o latim, sine qua non. Então há determinados fatos que nós não podemos, ao nosso bel prazer, dizer, de hoje em diante isso não é erro. Porque no momento que nós fizermos isso, nós estamos violentando a ordem social, estamos violentando a ordem divina. Reparem, nos governos arbitrários,
não é? Aí que nós sentimos quando o poder da palavra, quando a palavra está no poder. O poder da palavra é quando ela está no poder. Então os governos arbitrários, ele abre os limites por conveniência. Aí pode chegar aqui, pegar aquela cidadã, pode matar, mata. Fica por isso mesmo dentro da ordem social, que foi violentada, mas na ordem divina não. Aí alguém tem que responder. No governo, por exemplo, da ditadura aqui no Brasil, as ditaduras na América Latina, os caudilhos que tomavam conta do poder faziam o que bem entendiam. Prendiam, matavam, estupravam, não é isso? Ficaram impunes, ficaram. Por quê? Porque legalizaram o erro, legalizaram o arbítrio. As instituições sociais, ou melhor, jurídicas, desapareceram. Isso conturba a ordem social, a ordem política e conturba também o processo de evolução. Isso vocês vão encontrar, em outras palavras, no Livro dos Espíritos, na lei de liberdade, de igualdade, da lei de sociedade. Os Espíritos trataram de uma forma muito política essas questões. Mas Espiritismo não tem nada a ver com política. Quem diz isso não está estudando direitinho. Tem muito. Porque eu não posso evoluir aqui dentro. Vocês não podem evoluir aqui dentro. Tem que ser lá fora, no tumulto social, com todas as injustiças, com todos os arbítrios, com as leis, com os costumes. Nós somos, antes de sermos espíritas, somos seres reencarnados. Ser espírita é uma condição muito importante, porque nos abre os olhos para determinadas perspectivas, para determinada realidade. Então nós temos um trunfozinho nas mãos, temos sim. Agora precisamos saber usar. Porque não adianta ser espírita. Não adianta vir à casa espírita, frequentar, fazer tratamento, depois vai embora, desaparece. O espiritismo não se restringe a isso aqui. Aqui não estão estabelecidos os seus limites, mas lá fora, é lá, no tumulto social, no trabalho, família, nos segmentos que constituem a sociedade. Então é lá fora que devemos ser espíritas, mas não no sentido piegas da palavra. Meu irmão, Jesus, tá? Nada disso. De uma forma séria, enérgica. Como Jesus fez, repara o exemplo que Jesus deu. Que exemplo fantástico. Ele chega dentro de uma sociedade corrompida, como a nossa. Quando ele começa a agir e interagir nessa sociedade, ele não vai como aquele indivíduo que nós pensamos, instituímos, que nós criamos um ser superior baseado na voz mansa, na humildade, né, na passividade. Ele entra no meio social energicamente. Ele vai como um libelo. É um libelo moral, não tem a menor dúvida. Ele vai e afronta a sociedade. Ele afronta. O tempo inteiro da sua pregação, ele vai afrontando a sociedade. Ele põe um naturalismo cristão, que existe um naturalismo, né, que surgiu com Émile Zola, La Bête Humaine, e há um naturalismo cristão, quando Jesus diz raça de víboras, hipócritas. As parábolas expressam os pensamentos vis, abjetos do homem. Repare nas parábolas.
como ele põe a nu o homem, como ele revela a natureza humana dentro de determinadas perspectivas que nos envergonham. Pegue as parábolas de Jesus, isso é psicologia pura. Ele exuma todos os defeitos do homem e depois oferece o antídoto. Isso é naturalismo puríssimo. Então ele interfere na sociedade de uma forma enérgica, forte. Então nós não podemos entender o espírita aí fora, como muita gente quer entender, aquele ser pacífico, amoroso. Não é isso. Mas é um ser que está lutando para sobreviver moralmente dentro de uma sociedade corrompida. Hoje em dia, preservar a hombridade, hoje em dia ser honesto aí fora não é fácil. Aliás, Rui já dizia que nós teríamos vergonha de sermos honestos, não disse? Ia chegar o tempo em que o homem teria vergonha de ser honesto. Mas já chegou. É corrupção o tempo inteiro. Como sermos espíritas assim? É aí que está o desafio. É aí que determinadas leis, chamadas leis morais, estão sendo aviltadas, violentadas pelo arbítrio, pela injustiça, pela depravação. Poucos hoje acreditam na justiça, porque também, por sua vez, no Brasil está corrompida. Que não lo diga a televisão, os meios de comunicação. Então, dentro desse processo, como subsistir a doutrina espírita? Aí sabe o que está acontecendo? Ela está perdendo terreno. E no seu lugar, o quê? Uma nova doutrina, a brasileira, cheia de encantos e seduções, aeróbicas e aí por diante. Cantando os males serão espantados. Não são espantados, não. Quem canta os males espanta. Nada disso. Não espanta coisa nenhuma. É apenas um analgésicozinho. Oh, que felicidade, sair aqui tranquila, alma lavada, pronto. Aí chega aí fora, a água lavada começa a se sujar. Que a nossa realidade ainda é brutal. A nossa realidade, para esconder, para camuflar uma realidade que nós sabemos no íntimo que deve ser mudada. Quando eu falei, eu vou repetir, eu recebi vários telefonemas, até pessoas me afrontando, tem gente até me xingando, quando eu disse que se nós quisermos ser realmente caridosos, nós devemos nos politizar. É a caridade através da politização. Ah, mas não, o espiritismo não tem nada. Olha, o espiritismo não é uma religiãozinha, não. Se fosse, eu não estaria aqui. E vocês podem estar concordando ou não comigo, tudo bem, não se preocupem. Fiquem à vontade, ad libitum, né? Fiquem à vontade. Então, quando eu disse que nós temos que nos politizar para fazer a caridade, que absurdo, me telefonava, um absurdo, eu digo, rapaz, não vou nem conversar com você. Daqui a mais um século, se você reencarnar, a gente conversa. Porque no momento em que nós somos politizados, nós saberemos escolher os governantes. Nós sabemos? Aí é que está o grande nó-gorde da questão. Vamos supor que nós aqui sejamos politizados. Nós saberemos escolher os novos governantes? Também. Mas aquele pessoal lá do curral eleitoral não sabe.
Resultado, está havendo um conflito tremendo no Brasil. Os homens politizados estão sendo obrigados a suportar governos escolhidos pelos medíocres. Como dizia um grande pensador argentino chamado Engenheiro. Os homens sofrem pela mediocridade. Então, quando eu disse que eleger governantes sérios, probos, íntegros, iriam resolver não o bem-estar social, promover não o bem-estar social, mas o mal-estar social, ficaram... os pobres espíritas não gostaram, porque o conceito de caridade está ligado à coisa material, não é isso? E não tem uma conotação, segundo pensam, política, e tem. Então, se os governos são íntegros, honestos, eles vão promover o quê? O bem-estar social, eliminando o mal-estar social. Então, a gente não vai ver mais aquele sujeito debaixo da ponte. Não precisava mais de certas pessoas em rasgo de generosidade promover a construção de asilos, de orfanatos, porque no momento que se faz isso, está se interferindo na ação governamental, na ação política do governo. Então isso deixa de ser caridade. Eu sei que é difícil assimilar o que eu estou dizendo aqui. É muito difícil. Prestem bem atenção. Então, no momento que um governo íntegro, sério, tomar as rédeas da nossa nação, ele vai promover o bem-estar da população. Vai dotar a população de meios compatíveis à sua dignidade. Não o quê? Por que não assumiram? Porque é bom preservar a corrupção. Quando eu falei em currais eleitorais, isso vai existir o tempo inteiro. A Deodoro da Fonseca se comunicou com Franciscano Xavier, um livro Falando na Terra, e ele disse uma coisa muito séria, que quando assumiu o governo, a República, ele estava mesmo cheio de ideias maravilhosas, o ideal pulsava lá dentro dele, ele ia fazer e acontecer com o Brasil. A primeira coisa que ele desestimulou foi, sabe o quê? O problema da seca no Nordeste. A Primeira República, mais de 100 anos, e o problema continua o mesmo. Em que mudou? Isso é bom preservar. É vantajoso preservar o que está acontecendo, e vai acontecer por mais 100 anos. Revela o quê? Uma sociedade corrompida. Aí nós que reencarnamos para desenvolver nossas potencialidades morais, nós ficamos esmagados. Aí o que é que o pessoal prefere? Aí vejam só o reflexo disso, um reflexo inconsciente, diga-se de passagem, mas que revela uma aspiração íntima fortíssima. Como nós não encontramos na sociedade subsídios para o nosso crescimento moral, aí inventaram o quê? Autoconhecimento, autoiluminação, reforma íntima, entendeu aí? Compreenderam? Por quê? Porque esse pessoal não está encontrando subsídios na sociedade onde reencarnou para desenvolver suas potencialidades morais imanentes. Já que eu não encontro subsídios aqui, elementos para meu crescimento moral, eu vou entrar na autoiluminação, autoconhecimento, aí, ó, ele está perdendo tempo. A gente tem que afrontar essa realidade, enfrentar, mas com coragem, para que nós não sejamos absorvidos por essa realidade, para que não participemos também da curriola. E aí, autoiluminação, a pessoa vai se autoiluminar. Resultado,
Se eu cair na besteira de me auto-iluminar, eu vou me esmagar. Há uma pessoa altamente espiritualizada. Repare Jesus. Foi o que aconteceu com os grandes taumaturgos. Foram esmagados. Jesus, Orígenes, Plotino, Apolônio de Tiana, o pessoal da escola neoplatônica de Alexandria, todos eles foram esmagados. Plotino, Clemente e Orígenes, os três primeiros pais da igreja que criam na reencarnação e na imortalidade da alma, a ponto de Orígenes escrever um livro chamado De Principiis, onde ele fala claramente de reencarnação e imortalidade. Eles foram apedrejados em praça pública, morreram a pedradas e pauladas por ordem da igreja nascente, que já alijava das considerações exegéticas da reencarnação, a imortalidade e a comunicabilidade com os espíritos. Teosofia de quem? De quem? Blavatsky? Helena Blavatsky, você quer encontrar? Compre meu livro, As Mulheres Médicas, que eu botei lá toda a história dela, viu? Helena Blavatsky, uma russa, ela se juntou com Annie Besant e criou uma teosofia na Índia, em Rajpur, criou uma espécie de um colégio, de uma instituição, mas ela roubou muita coisa dos Upanishads e terminou metendo os pés pela cabeça, que era média de materialização, e terminou muito perturbada, viu? Mas você estude o livro que você vai saber melhor ainda. Então, a gente está no raciocínio, né? Vem com uma conversa que não tem nada a ver com peixe. Resultado, nós espíritas precisamos preservar a nossa doutrina diante desse quadro aí. Agora, a dificuldade é muito grande. Por quê? Porque o nosso povo, não nós, mas o nosso povo, não está culturalmente preparado para a doutrina espírita. Que absurdo eu estou dizendo aqui. Vocês veem nas pesquisas que fazem. Eu estava dizendo aqui, a pesquisa maluca da Rádio Itaparica FM. Mas olha, eu nunca vi. É o reflexo da ignorância do povo. Você sabe que estão aí promovendo uma maratona daqui a Mar Grande? Vai ser bom, vai ser um exercício muito bom essa maratona. O cara pensa, maratona, pensa que é o mar, né? Você sabe que vão congelar as águas do dique do Tororó para fazer patinação? Aqui é uma boa, vai ser espetacular, né? Quer dizer, é esse povo que vai entender o espiritismo dialético, é esse povo que vai entender o processo epistemológico do espiritismo. Desculpe eu estar falando assim, mas já chega. Aí, resultado, tomam de assalto o espiritismo, e aí começa um espiritismo insosso, baseado em conversinhas mole, aquela coisinha, parece que o homem tem que se moralizar, o homem tem que se aperfeiçoar, aquela coisa assim, ver os olhos e gesticulando. O espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. É isso que nós temos que... Eu tento pregar isso. Se as pessoas gostarem, tudo bem. Se não gostarem, tudo bem também. Eu não vou chegar aqui, meus irmãos, vocês devem fazer isso, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Não cobre nada. Não cobre coisa nenhuma. Fale mais alto. Pode falar. Certo. Não, acontece o seguinte, quando eu falei no sentido assim, filosófico, político, sociológico.
Porque é dever de todo governante, está lá na Constituição, prover o quê? As necessidades do povo. É o preceito constitucional. Se ele não faz isso e você faz, você está tirando a oportunidade de ele fazer. Diz, não, alguém está fazendo, eu vou ficar na minha. Aí é que está. A caridade material é necessária em países assim como o nosso. Mas ela não devia ser necessária, uma vez se nós nos politizarmos, veja, entendam bem o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Se o homem brasileiro se politizar, a sociedade vai se melhorar em função justamente disso. Não haver mais necessidade de, bom, eu vou fazer a caridade material, pode fazer a caridade moral, essa sim que deve ser feita. Em países, por exemplo, chega num país de primeiro mundo, na Suíça mesmo, eu tive 2 vezes lá, eu observei tudo. Quando chegava um hispânico ou um africano, para ficar pedindo esmola, eles mandavam embora. A caridade material lá é praticamente zero. Agora, problema moral lá é pior do que aqui. Tem esse aspecto, aliás, não sei nem se hoje em dia é pior do que aqui. Então, o problema é esse, é de encontrar condições de uma subsistência material, que seria política, e de um processo moral, que seria religioso. Mas ambos no Brasil faliram. Aí é que está. O problema é esse, o povo esquece. Então, o problema religioso no Brasil resolveu o problema moral dos brasileiros? Não. O problema é o aspecto político, a questão política no Brasil. Resolveu o problema material de subsistência do povo? Não. Aí que vocês veem o quê? A saúde sucateada. As universidades aí caindo pelas tabelas. É ou não é? E o governador, estou falando como aposentado, e o governo preocupado em desgraçar com aposentado, pensionista e funcionário público. Há 5 anos a mesma coisa, sem mudar. Então, um governo desse pode ter sido eleito por pessoas esclarecidas? Não. Aí é que está. Mas é um intelectual. Que intelectual coisa nenhuma? É uma farsa. Então, dentro de um país desse, ser espírita, mas não é esse espírito ficar, meu irmãozinho, não é isso não, espiritismo não é isso. Espiritismo é uma doutrina que faz com que o homem pense, raciocine, porque se não fosse assim, eu volto a dizer, eu não estaria aqui. Eu não quero saber de religião, quero saber de desenvolver minhas potencialidades imanentes, a fim de que eu saia deste mundo levando algo de substancial, de proveitoso. Porque senão a reencarnação será em vão. Por que eu reencarnei? Para sofrer? Porque muita gente pensa que espírito é masoquista. Todo mundo tem que sofrer para crescer. Não é isso não. O sofrimento, às vezes, eu sinto vergonha quando eu sofro. Porque meu sofrimento decorre dos meus erros. Aí eu fico envergonhado. Fernando, o que foi que você fez, meu filho? Se pensar que o sofrimento enobrece, não. Ele deve chamar atenção para o seguinte: olha, erre menos para sofrer menos. É assim que eu penso. Se alguém quiser concordar, ótimo. Se não quiser, ótimo também. Mas eu tenho aqui que ditar as minhas ideias. Eu não estou impondo, eu estou ditando apenas. Porque eu entendo o espiritismo dentro dessa perspectiva. A gente tem que desenvolver o nosso intelecto. Tanto que Kardec fala aristocracia intelecto-moral. O que é isso? É obras póstumas, que a maioria aqui não leu. Não vou nem mandar levantar o dedo quem leu. Aristocracia intelecto-moral, o que é isso? Temos que desenvolver a inteligência para que possamos entender a lei de Deus. Que a lei de Deus não pode estar mesquinhada, nem limitada dentro de determinados processos religiosos. A lei de Deus não está ali. A lei de Deus está na consciência
como disseram os Espíritos, a lei de Deus está inscrita na consciência dos homens. É aqui, a verdadeira tábua da lei é a nossa consciência. Ela está escrito nem no livro dos Espíritos, nem no Alcorão, nem a Bíblia, nada. Ali não é a palavra de Deus, não existe. A palavra de Deus, se existe, está conosco. Está em mim, está em vocês. Está em todos nós. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos para um plano chamado espiritual, continuamos a preservar as nossas faculdades morais, intelectuais, nossos atributos, tudo. E lá também somos regidos pela lei de Deus, que está na nossa consciência. Claro, todos nós temos, seja lá quem for. Eu falo aqui em imanências, não é isso? O processo imanente. No momento em que o espírito está reencarnado e chegou à condição de Homo sapiens, que o Homo sapiens é justamente o homem que pensa, e ele pode ser atrasado, mas pensa. Ele já estabelece certos limites à sua atitude, mesmo vivendo no meio natural. Você vai ver isso também dentro do livro dos Espíritos. E no livro também de Russell Wallace, Alfred Russell Wallace, sobre evolução e paligenesia. Ele tem já o processozinho dos seus limites dentro do meio natural. Ele sabe o que é certo e errado, instituído dentro da sociedade onde ele vive. Claro, dentro da sociedade. No momento em que ele sai dali, ele vai sendo pela reencarnação, ele vai ampliando o seu senso comum, vai ampliando o seu senso moral, e vai sendo engolido, vamos dizer assim, por essas limitações dentro das culturas onde for reencarnando. É aí que entra o problema da politização. Agora, resultado, aí vem o selvagem, está lá, cheio de limites. Aí entra o branco, vamos dizer assim, não é? Conturba tudo aquilo ali. Aí, resultado, está havendo no mundo inteiro a extinção desses seres. Não adianta ficar preservando, porque vão desaparecer. E os outros estão aculturados. Você vê índio de bigode, sei que lá, fumando, e com motocicleta, não é isso? Já descaracterizou completamente. Então, essas espécies vão se extinguir, porque elas estão ingressando dentro das culturas, não é, mais sofisticadas e corrompidas. Assim como no mundo animal também está acontecendo isso. O homem fica doido para preservar tartaruga, não sei o que lá, mico-leão dourado, não sei o que lá das coisas. Isso não é ecologia, estão interferindo no processo natural. Porque a tendência é extinguir determinadas espécies para dar lugar a uma outra realidade, a realidade hominal. Então, a ecologia tem que preservar. Estão interferindo na lei natural, que é justamente de extinção de determinados elementos, como aconteceu no passado, onde os animais, não é, gigantescos foram desaparecendo. Foi um meteoro, coisa nenhuma. Houve a extinção em função de quê? De outras espécies que foram surgindo, mais aprimoradas, sendo aquelas mesmas que foram extintas. Desordenada e sem nenhuma... Olha, porque o pessoal não acredita em reencarnação. Acha o seguinte, nasceu para morrer, acabou. Nós somos seres assim, que nascemos para a morte. Saímos do túmulo, que chama útero, para o túmulo da terra. São os dois opostos, né? O túmulo e o túmulo. Então sai de um para o outro e acabou. Esse lapso de tempo chamado vida não representa nada para a maioria esmagadora das pessoas. Nós que somos obscuros, não sei aquelas pessoas que querem notoriedade, vai ter estátua em praça pública e tal, e festejar, todo ano comemora, mas a maioria esmagadora é obscura. Nasceu, morreu, acabou.
que destino inglório, miserável. A gente nasce para morrer e acabou, e fim. Eu não admito isso, de jeito nenhum. Não. Eu não posso ser fruto de uma conjunção carnal. Piorou ainda mais. A pessoa que se enclausura por livre e espontânea vontade é uma bestalhada. Está perdendo tempo. Está perdendo. Vai encontrar o reino de Deus. Fica ali dentro. Vê que maluquice. Ela é covarde. Não quer vir aqui para a sociedade lutar como a gente está lutando, sofrendo. Nós não sofremos e muito. Isso faz parte do processo. Agora a pessoa se esconde. Vai para dentro de para encontrar o reino. Vê que coisa de louco. Isso é loucura, sempre foi. A gente não pode. Quando não se fecha em conventos, às vezes o espírito se fecha nele mesmo, como autismo, como esquizofrenia, com pena limitada. Ele se fecha porque tem medo. O medo de enfrentar a realidade social. O recomeço. O problema é o recomeço. E nós sabemos lá dentro que nós estamos recomeçando. Tivemos uma vida assim de vantagens, né? Uma vida de honrarias, e desencarna, volta, vai começar tudo de novo, zerou. Muitos espíritas têm medo de reencarnar. Assim como existem pessoas que têm medo de morrer, existem aqueles que têm medo de nascer. O que é que tem? O que é que tem isso? O quê? Essa clausura não leva a nada. São espíritos covardes que se reuniram. E tem uma coisa, uma vez o espírito me disse uma coisa interessante quanto a esse problema dessas clausuras. Agora diminuíram mais os aspectos ligados ao isolacionismo completo. Mas no passado, você sabe o que foi que o espírito me disse? Olha, muitos desses homens e mulheres que se fecham, ficam numa cela, passam mal, né? Ficam doentes, não se comunicam com ninguém, até que fazem voto até de silêncio. Eu digo, o que é que tem? Foram os grandes criminosos da história que criaram para ele mesmo a sua prisão, o seu presídio, a sua reclusão. Eles mesmos escolheram vir como prisioneiro, porque ali, qual é a diferença de um presídio? Passar mal, comer mal, sentir frio, ver numa clausura, dormir numa cama de madeira. Os grandes criminosos escolheram isso, fugindo das penalidades sociais. Eu achei coerente, muito coerente isso. Outros não, querem alcançar o reino de Deus. As noivas de Jesus, veja que maluco isso. Não há mais, nós estamos na era da cibernética, viagem espacial, nós estamos numa era avançada, computadores super avançados, dobrando um novo milênio, sei lá, um novo... Isso já é da Idade Média, já está deslocado em nossa época, não tem mais sentido. No momento que o homem entrou no laboratório e descobriu a antimatéria, o antimundo, tudo isso foi por água abaixo. O que é a antimatéria e o antimundo? É o mundo espiritual. Na desagregação molecular, nós vamos encontrar o mundo espiritual, porque quando se desagrega, quando nós, por exemplo, o nosso corpo se decompõe, ele não deixa de existir, ele continua existindo em forma de energia. Onde? Na dimensão espiritual. Isso já é palmar, todo mundo sabe disso. A imortalidade da alma não é um fato ligado à religião, não tem nada a ver com religião. Reencarnação não tem nada a ver com religião. Quando Jesus fala em reencarnação, ele fala de uma forma clara, tranquila, insofismável. Quando ele materializa espírito no Monte Tabor, há lá a prova da sobrevivência. Moisés de um lado, Elias do outro.
Quem são esses dois? Foram homens que viveram no passado e continuaram existindo. Tanto estavam existindo que Jesus os pôs em cima de um monte. Onde é que eles estavam? Hein? Estavam onde? No bolso de Jesus? Lá na terra? Não, estava nesse mundo que a ciência hoje está descobrindo. O mundo imponderável. Então Jesus trouxe do mundo imponderável 2 homens e os colocou em cima de um monte. Ali é o testemunho da sobrevivência. Nós continuaremos a existir, porque senão isso aqui não teria sentido nenhum e eu não estava aqui perdendo meu tempo. Eu estava em casa, eu estava, sei lá, no cinema, estava me distraindo, passeando, em vez de estar aqui perdendo meu tempo, não é? E eu não estou perdendo tempo. E tenho certeza que vocês também não estão. Está 3 discípulos, Tiago, João e Mateus, foram 3. Forneceu ectoplasma. Então, quer dizer, armaram uma tenda e tal, tem lá escrito. Eles forneceram ectoplasma e Jesus materializou Moisés de um lado e Elias do outro. Por que não se comenta isso, hein? Todo mundo fica calado. É conveniente, é milagre. A prova está ali. Moisés que proibiu a comunicação com os mortos. Jesus disse: pois você vem aqui para mostrar que comunicar com o morto é uma coisa natural, um fato natural. Isso daí é que isso é que a gente deve analisar. Então Jesus estava querendo uma farsa, aquilo foi mentira. E tem uma coisa, não tinha plateia, não tinha ninguém. Ele fez isso para quem? Para o futuro. Adoração. Eu não adoro ninguém. Para mim, todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. Eu adorar, então sou eu. Eu não acredito em santos, não acredito em anjos, nem acredito em milagres. Eu acredito na razão. Muita gente o quê? Para não dizer o contrário, né? Eu acredito na razão. A fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face. Essa é que é a verdadeira fé. Não é aquela fé irracional, ilógica. E Kardec diz uma coisa que eu sempre procuro dizer, repetir, parafrasear. Ele não diz que o espiritismo ia ser abraçado pelos homens, mas os princípios espíritas. Um dia eles vão ser abraçados pela universalidade dos homens. Quer dizer assim, que os princípios espíritas iriam ser abraçados pelos homens. Quer dizer, não são frutos, né, de maquinações metafísicas, mas tem como base as leis naturais. E um dia esses princípios serão abraçados pelos homens. Então não precisa no futuro ser espírita para acreditar na reencarnação, para acreditar na imortalidade e comunicabilidade. Então nós somos apenas pioneiros nessa questão. Nós estamos desbravando. Mais tarde, o homem dos próximos séculos terão que se admitir seres eternos. Por quê? Que a ciência está revelando isso. Não é a religião. Tanto que os espíritos, cansados de bater nas portas das religiões, estão batendo nas portas dos laboratórios de pesquisa. Estão sendo muito bem aceitos, diga-se de passagem. Então é a própria ciência que vai declarar um dia a imortalidade, a reencarnação e a comunicabilidade entre os dois planos da vida. Vai ficar da hora, hein? Diz o próprio Jesus, foi Elias. Jesus disse: Elias veio e vocês não perceberam. Agora vem para a ciência.
e acabou. Assim,